Muito obrigada, doutor Márcio. Eu vou deixar para a gente fazer o debate na sequência, que nós vamos ter a possibilidade de novo do trabalho de grupo. Então, tem várias questões aqui que foram pontuadas, que eu acho que vão render ainda bastante debate, e eu chamaria atenção, em especial, para essa preocupação que o doutor Márcio trouxe a respeito das leis protetivas, né? Às vezes a gente faz uma lei protetiva achando que vai resolver o mundo, e o efeito perverso a gente vai sentir muito tempo depois, e é muito mais difícil revogar uma lei que cria um benefício depois que ele já está estabelecido, porque há um risco de retrocesso, é visto sempre como um retrocesso, e, de fato, tem que haver coragem nessa hora para tomar uma decisão de retomar um modelo anterior. E essa sua preocupação com a análise mais econômica dos custos do processo, eu acho que está na nossa ordem do dia. Nós precisamos repensar muito isso. E eu me lembrava de uma exposição que tive a oportunidade de assistir na nova Corte Suprema lá da Inglaterra, do Reino Unido, sobre como é que funcionava, no final de um julgamento, a definição de honorários. Eu fiz essa pergunta, como era pago, né, o valor dos honorários. E a pessoa me respondeu que, quando o julgamento terminava, então começava-se a discutir a respeito de distribuição das despesas que houve durante o processo, que era certo que o sucumbente ia pagar, mas havia uma negociação, a corte não intervinha a ponto de definir, inclusive, quem tinha que pagar, o quanto tinha que pagar, mas eles mesmos entravam numa negociação que durava sessões, até que se conseguia chegar num acordo em relação a como pagar as despesas do processo. Quer dizer, é algo que tem uma importância justamente na perspectiva do ônus do processo, que é algo que aqui a gente praticamente passa régua com a assistência judiciária. A gente muito pouco se preocupa com essa questão. Mas, para não tomar mais tempo, vamos passar a palavra agora ao doutor Arthur, que também 45 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos, bom dia aos colegas e colegas, alguns amigos da magistratura. Saúdo todos em nome da doutora Thais, presidente dessa mesa, e preliminarmente gostaria de parabenizar o doutor Vicari pela brilhante exposição, mais que uma brilhante exposição, pela forma verdadeira e correta que eu admiro num profissional, que, ao mesmo tempo em que vive dos honorários de advogado, ao mesmo tempo em que os honorários de sucumbência são importantes para a sua vida profissional e pessoal, tem a grandeza de fazer uma crítica em relação aos honorários de sucumbência. Grandeza essa que há muito o nosso colega doutor Giacomo já vem escrevendo sobre isso, nessa perspectiva, né, da injustiça dentro de um processo, da parte que comparece ao processo e não tem a sua integralidade, seja ela remuneratória, seja ela de outras pretensões, justamente pela perda que ela terá em relação aos honorários sucumbenciais, que não vão repor aquilo que ela pagou para o profissional que atendeu às suas necessidades dentro de um processo. Isso é a grandeza de caráter e a grandeza do ser humano, quando tem a legitimidade, por ser um advogado, do lado daquele que é beneficiado, de fazer essa análise crítica, que é uma discussão muito importante. E constatei também a sua grandeza, doutor Vicari, nessa poucas palavras da análise econômica do direito, entre uma lei que beneficia e os reflexos econômicos dessa lei que tende a beneficiar. Então, eu fico muito feliz por isso, e isso torna a minha responsabilidade num diálogo com os colegas muito maior. Assim como a minha responsabilidade se torna muito maior pela brilhante exposição que foi feita pela própria doutora Thais ontem, que isso corre ao largo nos corredores aqui do tribunal. Então, fica muito difícil para mim cumprir essa minha tarefa de conversar com vocês sobre a temática, principalmente após a palestra da doutora Thais
e após essa brilhante conferência feita pelo Dr. Vicani. De qualquer forma, vou tentar cumprir o meu papel na medida do possível e terei a tarefa mais árdua nesse aspecto, que é a análise dogmática dentro do processo civil. Eu gosto muito mais da perspectiva filosófica, na perspectiva de teoria da justiça, do que da dogmática, mas faz parte e nós temos que tratar, porque as dúvidas estão aí. Eu estou afastado há 4 anos da jurisdição, mas tenho feito leitura paralela em relação ao novo Código de Processo Civil, e essa temática me chamou muito a atenção pelas diversas dificuldades que nós, magistrados, teremos no âmbito da inserção dos honorários. Eu começo, então, vou pedir licença para ficar em pé. A primeira perspectiva, quando eu trato de um tema, eu acho que é a gente buscar a sua essência. E a essência dos honorários pode ter gerado uma certa dúvida, especialmente pelos honorários de sucumbência aos advogados públicos, porque houve uma discussão, até por uma questão de se eles estariam ou não dentro do teto constitucional, se os honorários estariam inseridos dentro dos subsídios dos advogados públicos que recebem remuneração pública, se isso seria uma verba indenizatória ou é uma verba remuneratória. Me parece que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 22, ele é muito claro em dizer que se trata de uma verba remuneratória. Então, eu não vejo, no âmbito da dogmática jurídica, qualquer dificuldade em se entender que essa verba ela tem realmente um caráter remuneratório pela prestação de serviço, inclusive em relação aos honorários de sucumbência. E o artigo 85, ele vai mais a fundo na perspectiva dessa essência da natureza dos honorários advocatícios, do novo CPC, ao estabelecer que os honorários constituem direito ao advogado e têm natureza alimentar. Então, nós não temos, me parece, que discutir essa essência dogmática dos honorários de advogado. É claro que daí vem uma pergunta, já inicio com uma pergunta. Sendo ele de natureza remuneratória, sendo os honorários advogados de natureza remuneratória, e tendo uma característica alimentar, poderíamos, numa execução contra o advogado, indagar se poderíamos penhorar esses honorários, né? O artigo 833 do novo Código de Processo Civil, inciso 4, ele vai nos dizer que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, etc., são impenhoráveis. Ocorre que o parágrafo 2º do artigo 833, e eu vi poucos analisarem com mais profundidade esse dispositivo, ele é interessante, porque ele excepciona aqui, é uma exceção à impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos e salários. Quando ele diz o disposto no inciso 4º, que é referente a esta questão, do caput não se aplica a hipótese de penhora para pagamento e prestações alimentícias. Pouco importa o valor da prestação alimentícia. Então, aqui é uma exceção à impenhorabilidade das remunerações de uma maneira geral. E o mais interessante, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos. Então, por uma interpretação desse dispositivo, podemos chegar a uma conclusão que até 50 salários mínimos, sim, são impenhoráveis, qualquer tipo de remuneração, não o que exceder este valor. Outra perspectiva em relação aos honorários de advogado é no que concerne o artigo 85 caput, que ele diz: a sentença condenará o vencido a pagar os honorários de advogado ao vencedor. Sentença. Aí nós vamos para uma definição de sentença no novo Código de Processo Civil. Ressalvados procedimentos especiais, como diz ali, sentença é o ato processual pelo qual o juiz, com base no artigo 485 e 487, ou seja, com ou sem resolução de mérito, extingue o procedimento comum, bem como a execução. Então, nós temos uma definição diferenciada de sentença em certos aspectos em relação ao Código de Processo Civil de 73. Claro que eu gosto muito dessa exceção aqui também, exceto
a definição, não digo definição de sentença, exceto a afirmação que determinada decisão nos procedimentos especiais são sentenças. Então, aí nós temos, por exemplo, algumas ressalvas. Você pega na consignação em pagamento, no 545, parágrafo 2º, lá há uma expressa inserção do termo sentença. E sentença será. E contra essa decisão cabe apelação. Muito embora, na sua essência, na essência de definição de sentença, do artigo 203, parágrafo 1º, ou 201, desculpa, não tenha a essência de sentença, porque não visa a extinção do procedimento comum, mas do procedimento especial. Houve essa ressalva pelo legislador. E também, no outro dispositivo de procedimentos especiais, do artigo 552, exigir contas, lá há expressamente a consignação da expressão sentença, e assim por diante. Portanto, as referências no procedimento especial que não tem a expressão sentença, sentença não será. Por mais que se pareça, por mais que se chegue à conclusão de que aquilo encerra um processo, mas é um processo de procedimento especial e não, como diz ali a definição de sentença, de procedimento comum. Agora, em relação aos honorários, nós temos o artigo 356, que trata da decisão parcial de mérito, que diz: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela dele mostrar-se incontroverso ou estiver em condição de imediato julgamento. A indagação é: haverá condenação de honorários de advogado nesse julgamento parcial de mérito? Voltamos à questão da essência de sentença, porque o artigo 85 diz: a sentença condenará o vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência. Aqui, o próprio dispositivo, não preciso pensar muito, o próprio dispositivo vai me dizer: não, essa decisão não é sentença. É uma decisão interlocutória e contra ela cabe o recurso de agravo de instrumento. E vejam bem, se não é sentença, portanto, não caberia a nós fixar os honorários nesse julgamento parcial de mérito. Além do mais, o processo tende a prosseguir. Se tende a prosseguir, eu não tenho ideia se esse julgamento parcial de mérito representa uma condenação ínfima, representa uma parcela mínima do pedido, e, portanto, quem terá direito aos honorários será ao final do julgamento, quando o juiz, quando nós, magistrados, tivermos uma análise mais abrangente sobre a questão. Porque como que eu vou condenar aqui honorários parciais se eu chego ao final e vejo que esse julgamento parcial aqui, de mérito, ele é ínfimo em relação aos demais pedidos inseridos no processo? Então, me parece que aqui não haveria condenação em honorários de advogado no julgamento. A não ser numa segunda etapa do julgamento parcial de mérito. Qual seria a segunda etapa? No caso em que há necessidade da parte de executar ou entrar com cumprimento da decisão. Porque aí sim, a inserção dos honorários ela pode ser no âmbito do processo de conhecimento ou no âmbito do cumprimento de sentença. Havendo necessidade desse cumprimento de execução parcial de sentença, neste caso, me parece razoável a fixação dos honorários por determinação dogmática do Código. E o mais interessante do julgamento parcial é os efeitos, né? É preferível, então, a parte hoje, ter um julgamento parcial de mérito, em que se trata de uma decisão interlocutória e não de uma sentença, cujo recurso é um agravo de instrumento, né, Fabrício, e não tem efeito suspensivo, do que esse meu pedido, ele ser julgado ao final. Porque se ele for julgado ao final, a decisão é uma sentença, e o recurso compatível é a apelação. E a apelação, lamentavelmente, o novo código não evoluiu nisso, continuará inserido o efeito suspensivo. Então há um paradoxo disso. Quer dizer, no julgamento parcial, eu tenho uma tutela jurisdicional efetivada com mais
efetividade, com antecipação no tempo, do que a inserção desse pedido no julgamento final proferido por sentença. É claro que existe algumas hipóteses em que a gente pode pensar, o que nós podemos pensar, na inserção de condenação em honorários diante de uma decisão interlocutória. Né? Se você pensar, por exemplo, na exclusão de um litisconsorte, na exclusão de um litisconsorte, em que esse consorte ele é excluído da relação jurídica processual, me parece razoável, e os tribunais assim têm entendido, da inserção da condenação de honorários de advogado no âmbito de uma decisão interlocutória de exclusão do litisconsorte. Né? Isso é uma exceção. Como o próprio Código também diz que nós temos a inserção dos honorários de advogado na execução, e não seria uma sentença, ele é fixado já no início do processo executivo. Então, são exceções plausíveis e razoáveis, e assim como no parágrafo único do artigo 338, que fala sobre a substituição do réu por ter alegado sua ilegitimidade, a nossa antiga nomeação autoria, né? Em que o parágrafo único, embora nós não estejamos diante de uma sentença, ele expressamente consigna: realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários do procurador do réu excluído. Mas são circunstâncias e situações em que a própria essência dessa decisão interlocutória justifica a inserção dos honorários de advogado. Não naquela outra hipótese do julgamento parcial de mérito. Especialmente porque o resultado final deste processo pode não justificar aquela condenação preliminar em honorários advocatícios. Uma outra questão, isso... Bom, eu quero deixar claro, não estou afirmando nada. Eu estou apenas apresentando a problemática e dando uma sugestão. Por favor, fiquem livres, eu acho que senão fica um monólogo aí cansativo. Tenham a liberdade de expor o contrário. Aliás, tragam ideias, se vocês têm uma perspectiva diferente. Ou tem algo que possa acrescentar, por favor, se manifeste, porque isso é importante para todos nós e para mim também, porque eu estou gatinhando nessa questão. Eu sou incipiente nisso aqui, como vocês. Eu tenho tantas dúvidas quanto vocês. Então, vejam bem, a questão da tutela provisória. Na tutela provisória, quando nós estamos diante de uma tutela cautelar antecedente, e depois 30 dias para se inserir no mesmo processo a tutela definitiva, nós estamos no mesmo processo. Estamos no mesmo processo, mas diante de duas relações jurídicas distintas. Uma é a relação jurídica da tutela cautelar antecedente, e a outra é a relação jurídica da tutela definitiva. A contestação na cautelar, 5 dias. Aliás, eu não sei porque o código, o legislador saiu, mesmo com a crítica em relação à audiência preliminar de conciliação, muito bem feita pelo professor Vicari, por que ele sai da regra geral? Por que ele não joga também na questão da cautelar para uma audiência de conciliação preliminar? Mas ele não fez essa opção. Ele sai da regra e diz: na tutela cautelar antecedente, o réu será citado para contestar o pedido da tutela cautelar em 5 dias. E depois ele é intimado, quando entra com a demanda principal, ele é intimado para participar da audiência de conciliação e mediação, e ali sim começa a correr o prazo de 15 dias, salvo as exceções. Muito bem, aí vem uma dúvida. Na tutela definitiva, eu tenho uma sentença. E a sentença condenará o vencido ao pagamento dos honorários. Mas e na tutela cautelar? Qual a natureza jurídica da decisão do juiz que será proferida na relação jurídica autônoma e distinta da relação jurídica da demanda definitiva em relação à tutela cautelar? Porque o preceituo 307, não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Contestado o pedido, o prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. São relações jurídicas distintas, com decisões distintas, uma para cautelar e uma para sentença, e a decisão da cautelar pode ser antecedente, deverá ser antecedente, justamente por ser uma tutela provisória e de urgência.
Mas qual a natureza jurídica dessa decisão? Se isso for sentença, teríamos então a condenação em honorários na cautelar. Aliás, uma condenação em honorários dentro de um processo único da relação jurídica de natureza cautelar. Agora, se isso não for sentença, se isso for uma decisão interlocutória, aí estaríamos um pouco mais tranquilos. Porque o artigo 85 diz: a sentença condenará o vencido nos honorários de sucumbência. E podemos avaliar, aí sim, se entendermos que isso é uma decisão interlocutória, podemos avaliar o aumento dos honorários dos advogados de sucumbência em razão do trabalho ou em razão das circunstâncias da tutela cautelar. Que isso nós temos já em questão na execução, que quando não há impugnação por embargos, é possível se aumentar em razão do trabalho despendido pelo advogado dentro do processo de execução. Então fica aí uma questão para a nossa análise. Descobrirmos e analisarmos e fundamentarmos qual a natureza jurídica da decisão a ser proferida no âmbito de tutela. Alguém tem um palpite? Alguém já passou por essa experiência ou ainda não? Já julgou uma cautelar? Antecedente? Porque na incidental é mais tranquilo, mas nessa na cautelar antecedente, ninguém teve essa experiência? Doutor Giacomo? Numa perspectiva que essa é uma decisão interlocutória. Alguém mais? Alguém acha que isso é uma sentença? Teríamos duas sentenças, então, no mesmo processo? Colega. Eu concordo com o doutor. Concordo com o Giacomo? Alguém discorda do Giacomo? Eu também estou muito inclinado a concordar com o doutor Giacomo, né? Talvez estejamos errados, doutor Giacomo, mas é um começo de discussão, né? O artigo 304, uma outra questão interessante na relação da tutela provisória. São dúvidas que eu encontrei e não tenho não tenho a resposta correta. Eu tenho uma perspectiva de construção de uma tendência, mas eu tenho dúvida. No artigo 304, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo concurso. É a ultratividade dos efeitos da tutela ou a estabilidade dos efeitos da tutela. Muito bem. No caso previsto do caput, o processo está extinto. Então, entra-se com uma tutela antecipada antecedente, o réu concede-se essa tutela, o réu não entra com o recurso respectivo, não vamos entrar aqui na questão se é recurso ou se pode ser qualquer ato de impugnação, e o juiz extingue o processo sem resolução de mérito. Muito bem, extingue o processo sem resolução. Haverá ou não fixação de honorários nessa extinção? Ou poderemos pensar numa sanção premial, justamente para evitar o litígio. E aqui talvez teria um sentido de pensar uma sanção premial, sem condenação em honorários, para que o réu não recorra. Então, encerre a lide até aquele momento com uma simples concessão de uma tutela. Não é uma simples, né? Porque realmente pode ser muito mais eficaz do que uma sentença, mas com a concessão de uma tutela antecipada e antecedente. Claro que se eu for para o artigo 86, parágrafo 6º, eu terei dificuldade em fundamentar nesse sentido, porque aqui diz, os limites e critérios do parágrafo 2º e 3º, ele está falando da questão da fazenda, mas diz, aplica-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência de sentença sem resolução de mérito, que seria a hipótese da extinção do processo por estabilização da tutela antecipada. O problema que eu visualizo que pode surgir alguma indagação é o seguinte: eu extingo o processo com fixação de honorários em 20%. Muito bem. Aí qualquer das partes, ou o autor ingressa, ele tem necessidade, e condena o réu a pagamento de honorários de 20%. O autor, não satisfeito com a tutela antecipada, ele ingressa com aquela demanda autônoma, que ele tem o prazo de 2 anos para ingressar com a demanda autônoma, sob pena de estabilização definitiva dos efeitos da tutela.
E na próxima demanda, eu tenho a possibilidade de fixar mais 20%. Aí eu vou ter 40% de honorários ao advogado em relação à mesma questão. Em relação à mesma situação jurídica. Poderá ocorrer de uma fixação até 40%. E o mais interessante, na estabilização de tutela não há análise do mérito. Não há análise do mérito. O réu entra com aquelas demanda autônoma e consegue comprovar que não havia direito em favor do autor. Tudo bem, se nós pensarmos no aspecto remuneratório do profissional, não se discute, em qualquer situação fixa o honorário. Mas eu tenho que analisar também uma perspectiva do Código Ibero-Americano de Ética Judicial, que eu gosto muito quando ele insere, que é o único código que insere, me parece que é a função principal da atividade jurisdicional, que é a justiça mediante a aplicação do direito. Isso está expresso num Código Ibero-Americano, código esse que tem a participação do Brasil na sua formulação. Então, seria, aí, doutor Ricardo, na sua crítica, em relação aos honorários de sucumbência que não restauram todas as despesas feitas pela parte, seria legítimo a parte ser condenada em pagamentos de honorários naquele processo que foi extinto em estabilização de tutela, quando no mérito ela tem razão. E é cassada, revogada e reformulada a tutela antecipada consentida e estabilizada. Então, fica dois pontos a ser avaliados. A questão da remuneração por si só, perfeito. Extingue-se o processo com qualquer conteúdo da decisão, a fixação de honorários, e a questão, talvez, dessa sanção premial, se é possível ou não construir essa tese no âmbito do processo. Em relação à fixação dos honorários, o parágrafo 2º do artigo 85, os honorários serão fixados entre o mínimo 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou não sendo possível mensurá-lo, a atualização da causa. Bom, poderíamos verificar a diferença entre valor da condenação e proveito econômico. Bom, dentro daquela distinção entre decisões e sentença condenatória, constitutiva e declaratória. Dentro da condenatória, por quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa certa e incerta. Claro que na condenação por quantia certa, desde que líquido, é mais fácil, ou depois se liquida, não tem problema. Então, me parece que o valor econômico, ele aparece numa condenação de obrigação, às vezes, de fazer, ou de uma obrigação de não fazer. Porque na obrigação de fazer, eu posso ter uma condenação que eu posso aplicar a base de cálculos honorários à condenação. Mas, às vezes, eu posso ter uma obrigação de fazer que não tenha esse conteúdo econômico, ou, desculpa, não tenha a condenação em valor monetário, mas eu posso apurar o conteúdo econômico como base de cálculo. E nas sentenças declaratórias ou constitutivas, em tese, eu aplico o valor econômico, porque eu posso ter uma sentença declaratória com conteúdo de sentença condenatória e aí aplicar a base de cálculo do conteúdo da decisão condenatória. O Código, pelo parágrafo 2º, ele estabelece um percentual em que eu posso dosar esse percentual de 5% a 10%. Mas, de 10% a 20%. Mas nós temos dentro do Código dispositivos ou procedimentos em que há fixação já pelo legislador e já estabelece o valor do percentual fixo e da base de cálculo fixa. Saindo da regra geral do artigo 85, parágrafo 2º, que é, por exemplo, na ação monitória. No artigo 701, a hora que se determina a expedição de mandado de pagamento, a fixação do valor já será em 5% do valor atribuído à causa e não do proveito econômico. Claro que daí nós podemos dizer, bom, mas dependendo da causa, a gente pode... Isso é uma discussão jurisprudencial. Eu estou no âmbito do aspecto dogmático do novo Código de Processo Civil, né? Em que aqui nós temos já uma base de cálculo definida pelo legislador e o seu percentual. Assim como na substituição do réu por ter alegado sua ilegitimidade no artigo 338, parágrafo único. Realizada a substituição, que é a antiga anuação autoria, o autor reembolsará as despesas, pagará os honorários
De 3% a 5%, ele deixa uma certa discricionariedade, de acordo com as regras lá para fixação, e o valor de 3% a 5% sobre o valor da causa. Aqui também existe uma base de cálculo já definida pelo legislador. De substituir, a gente iria para a regra geral. Para a regra geral. Porque aqui eu não estou diante de uma sentença, né? Lá eu estaria diante de uma sentença. Aqui eu estou diante de uma decisão interlocutória, que foge àquela regra geral de que a sentença fixará os honorários do vencido. No cumprimento definitivo de sentença, um contra-argumento, por favor? Nenhum contra-argumento? Muito bem. O 523. No caso de condenação em quantia certa, que é o cumprimento de sentença de quantia certa, diz o parágrafo primeiro, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10%, também de honorário de advogado de 10%. Isso aqui aplica-se também ao cumprimento provisório. Agora vem uma questão. A problematização disso aqui. Em relação à fazenda pública. Porque vejam bem, no cumprimento de sentença, o legislador, ele estabeleceu um percentual de 10% de honorários. Significa dizer o quê? Na regra geral é de 10 a 20. Ele optou por fixar a base, ou o percentual mínimo para a execução. Numa perspectiva, sei lá por que cargas d'água, entendeu que o processo de conhecimento é um processo mais extenuante, mais gravoso do que a própria execução. Então, aqui eu vou limitar os honorários. Em tese, claro, é possível depois, dependendo das circunstâncias que ocorrerem no cumprimento de sentença, você pensar em aumentar, como ocorre na execução de título extrajudicial. Mas vamos partir da análise de essência desse dispositivo. Então, ele já me dá o limite mínimo. Só que se você for lá, nas hipóteses de fixação honorários da fazenda pública, os limites que você pode observar, por exemplo, numa causa, além, posso estar equivocado, não posso fugir, mas além de 100 mil salários mínimos, o percentual é de 1 a 3%. 100 mil. 100 mil salários mínimos. Então, por que na execução eu vou agravar a situação da fazenda quando, essa é uma expressão até que eu utilizei da doutora Thaís nas conversas pelos corredores, o microsistema ele estabelece um critério específico de fixação de honorários para a fazenda pública. Não estaria o legislador, no parágrafo 1º do artigo 523, pensando apenas na regra geral de entes privados? Mas eu tenho um microsistema específico para a fazenda pública. Então eu posso agravar a situação da fazenda pública numa condenação em honorários, em que o sistema estabelece um percentual de 1 a 3%, num valor acima de 100 mil salários mínimos, e na execução, precisa isso aqui? Não? Precisa. E na execução, eu posso chegar a um limite de 10%, num valor de execução acima de 100 mil salários mínimos. E mais interessante, quando a fazenda não tem como pagar voluntariamente aquilo que ela deve, porque por determinação constitucional ela tem que ir por precatório. Na execução de título extrajudicial, que pode existir uma execução de título extrajudicial contra a fazenda pública, também, ao despachar inicial, o juiz fixará de plano os honorários de 10%, a serem pagos pelo executado. Nessa perspectiva, eu volto a indagar. Se for contra a fazenda pública, nós aplicamos a regra geral ou devemos ir ao microsistema do artigo 85, parágrafo 3º, inciso 1 a 4, em que há aquele escalonamento de fixação de honorários. Podemos sustentar que essa regra aqui do artigo 827, e como a gente sustenta em diversos dispositivos, é uma regra para a regra geral dos entes privados.
Não quando há participação da Fazenda Pública, porque ela tem um microsistema específico do artigo 805, parágrafo 3º, inciso 1 a 4º. Alguém tem uma sugestão? Medite sobre isso. Como é que está meu horário? O que acontece com os embargos depois? Tá tudo bem? Tá. Já está uns 5 minutinhos aí, assim. Só? Mas pode aumentar um pouquinho. Obrigado. Posso ir até um pouquinho mais? Obrigado. Não serão devidos, diz o parágrafo 7º do artigo 85, não serão devidos honorários do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que seja petição de precatório desde que não impugnada. E aí foi a colocação do Dr. Vicari, né? Bom, mas antes da colocação dele, eu gostaria de ver o seguinte. Por que a justificativa disso? Porque não tem como cumprir voluntariamente sem expedição do precatório. A base é isso. Se ela puder ser como um privado, vamos inserir honorários imediato. E se impugnar, ela entra com a impugnação. Eu fixo os honorários só na impugnação, eu posso levar em conta o cumprimento de sentença. Porque é que diz, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença, desde que não impugnado. Impugnado, então eu tenho os honorários do cumprimento de sentença e possivelmente eventuais honorários em razão da impugnação. Claro, tudo dentro do limite do microsistemas e das tabelas estabelecidas para a Fazenda Pública. E justamente por quê? Porque há disposição expressa de cumulatividade de honorários. Esse é um dos fundamentos da cumulatividade do honorário. Lá, eu posso acumular honorários no cumprimento de sentença, na impugnação e recurso. Depende da situação. Doutor, eu só estava vendo aqui, Arthur, eu estava vendo aqui o artigo 534 do novo Código e ele fala que no parágrafo 2º que não se aplica a multa do parágrafo 1º do artigo 523 da Fazenda Pública. A multa. Ah, tá, mas o honorário sim, né? Entendi, tá. Poderia sair por aí, mas é a multa. Não cumprimento espontâneo, né? Agora, não fala em RPV, como bem inseriu. Tudo me parece que não muda a essência. Ele é expresso no precatório. Se for em RPV, terá que ser, na minha humilde maneira de pensar, aplicar o dispositivo de pagamento de honorários já no âmbito do cumprimento de sentença. Fica a questão, nós aplicamos com base na regra geral, de 10% a 20%, ou vamos para o microsistema da Fazenda naquele escalonamento. Então, não me parece que vai mudar, salvo engano, posso estar enganado, porque eles mudam, né? Mudam, o STJ muda, de repente resolve mudar e diz, não, o Supremo, né, que é a decisão do Supremo, de repente diz, não, nem RPV, não tem mais honorários, enfim. Mas não acredito que vai haver alteração dessa questão de ciência. O artigo 525, transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente os próprios autos de sua impugnação. Então, claro, se não for impugnado, não teria, naquela questão do precatório, mas vendo impugnação, cumulativo. A grande questão, o artigo 85, no primeiro momento, quando eu li aquele dispositivo, eu achei que o artigo 85, parágrafo 1º, inciso 1 a 5, o escalonamento com relação à Fazenda Pública. No primeiro momento que eu li de forma meio superficial esse dispositivo, eu entendi que se aplicava só quando a Fazenda Pública fosse parte ré. E ali ele não faz essa discriminação que a Fazenda Pública é parte ré. Ele só diz se a Fazenda Pública for parte. Então eu posso pensar que da mesma forma, e eu acho que por aí é um critério de isonomia, da mesma forma que eu vou fixar os honorários quando ela é parte ré com base no escalonamento, se ela for parte autora, eu também vou fixar os honorários, e ela for vencedora, com base no escalonamento. Justamente porque esse parágrafo, o parágrafo 1º, não faz um discrime. Não diz, quando a Fazenda Pública for ré, eu faço o escalonamento. Ou quando a Fazenda Pública for autora, eu faço. Não, ela diz quando for parte. E se o legislador não fez o discrime, e até por uma questão de isonomia, se nós privados temos que pagar os honorários
com base no escalonamento. Se ela vencer, que também receba os honorários com base no escalonamento, e não 10% e 20%. Pelo menos é uma sustentação doutrinária. E se a pugnação for rejeitada? Bom, nós temos precedentes e súmula do STJ, né? Impugnação da Fazenda Pública rejeitada. É certo que esse precedente aqui, ele, o 1.134.186, que é um repetitivo, que depois, esse repetitivo, ele trata do 543C, que tem mais ou menos a mesma essência, ele diz, mero incidente. Como mero incidente, olha a questão da decisão interlocutória, sendo analisada aqui no âmbito dessa decisão do STJ. Sendo mero incidente, não haveria condenação em honorários, por justamente não ser uma sentença. A sentença haverá se houver acolhimento da impugnação, porque haverá a extinção da execução. Olha o voto do Luiz Felipe Salomão nesse recurso especial. Em realidade, da leitura atenta do artigo 20 e seus parágrafos, extrai-se clara a conclusão de que, exceto em execução, que aqui é uma exceção onde não há sentença, somente a sentença arbitra honorários advocatícios, sendo devido apenas despesas em casos de incidentes processuais. Exceção, objeção de pré-executividade, honorários, se houver extinção da execução, aí se aplica porque há uma sentença. Então, aquela afirmação preliminar em relação ao julgamento parcial de mérito, na distinção entre decisão interlocutória e de sentença, nós temos como fundamento essa decisão em recurso especial do STJ. Eu trouxe também aqui uma citação do Carralho no mesmo sentido. No mesmo sentido. E a súmula 519, na hipótese de rejeição de impugnação do cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. E se for um acolhimento parcial? E se for acolhimento parcial? A decisão do STJ que diz que no acolhimento parcial profere-se, mesmo que virtualmente ou indiretamente, uma sentença de extinção parcial. E, portanto, haveria condenação nessa parte em relação à extinção parcial. Que, salvo engano, eu acho que é esse precedente aqui, 1.198.481. Acolhimento ainda que parcial da impugnação gera fixação de honorários, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Resolveria, em tese, com base na jurisprudência, essa questão. Meu tempo, por favor? O senhor, na verdade, já extrapolou? Quanto tempo eu extrapolei? Vou lhe dar mais 5 minutos. 5 minutos. Vocês aguentam 5 minutos, daí vamos para o trabalho em grupo? Pode ser? Alguém tem alguma coisa? Eu estou me sentindo aqui num monólogo. Eu quero ideias, eu estou em dúvida, eu posso estar equivocado, e estou equivocado com certeza, mas eu gostaria de ver um fundamento diferente. Seria, Arthur, a questão de fundamento, mas a respeito, não sei como os colegas estão fazendo, a respeito das ações de medicamento, das condenações da Fazenda Pública, né, que a gente sabe, às vezes, uma inicial feita de qualquer jeito, um modelão, um medicamento caro, né, às vezes dá 50, 40 mil de honorários, se estão arbitrando com base nos 10%, ou se há já alguma construção para que seja considerada uma causa, então, de valor inestimável, que a gente pudesse, então, arbitrar os honorários da maneira que arbitrávamos antes, né? Porque eu tenho visto condenações, às vezes fáceis, já, de 40, 50 mil reais, numa petição inicial de uma lauda. Bom, como eu disse, estou afastado há 4 anos da jurisdição. Algum colega como tem solucionado essa problemática? Que é uma problemática interessante. Mas fazenda pública, quanto a fazenda pública? Mas quanto a fazenda? Daí vocês não fazem o escalonamento? O doutor Éder, os valores são realmente assim, muito expressivos. Tem processo que, se for considerar o valor do tratamento no ano, supera 1 milhão para uma pessoa. O doutor Éder, que é o coordenador da equipe que passou a trabalhar com o direito da saúde da AGU, ele escreveu um artigo, que é o que muitos juízes têm aplicado, tratando da questão e da natureza do direito que está sendo discutido, para considerá-lo como de valor inestimável. E daí, partindo disso, fugindo até do escalonamento.
partindo desse conceito, o artigo é muito interessante. Só em complementação, eu acho que a tese do inestimável é importante, porque o objeto não é o pagamento do... O objeto é a saúde. É a saúde. Ele é um mero instrumento para buscar o bem maior material ali, que é a vida. Ontem, ali no evento da Imagens, encontrei com a desembargadora Vivian e ela disse que a turma dela está considerando o valor inestimável. Então, até uma informação para buscar. Ali. Para a fixação dos honorários, eu estou considerando valor inestimável. Mas daí, para fins do reexame, como eu consigo mensurar o valor econômico que foi efetivamente disponibilizado no processo, eu estou usando o parâmetro do valor efetivamente disponibilizado para dizer, ó, não ultrapassa meus salários mínimos, foge do reexame. Muito boa. Sacrifica o tribunal, tá ótimo. Muito Não concede o reexame? Não, ele não. Putz, me desculpe, eu estava indo num raciocínio que você ia conceder exame, aí eu olhei para a Thaís, ela fez positivo, daí eu não entendi. Me conclua, por favor. Aí eu fiquei, pode me punir, eu não estava apressando entregar, eu estava, mas fui desviado minha atenção. É porque a parte não está pedindo a condenação a um valor, a parte está pedindo o tratamento, o direito à saúde. Então, o valor é inestimável, mas o que foi objeto de disponibilização financeira no processo, eu tenho como verificar. E daí, com base nele, é que eu digo que não tenho reexame. Muito bem. Entendi. Legal. Bom, eu acho que já está bom, né? Porque nós temos o... Tu vai ter depois chance também de retomar algumas coisas. Isso, eu vejo. No debate final. Bom, na maioria dos processos, ou numa parcela significativa dos processos, a parte morre. Né? E daí a gente tem, na verdade, um reexame com a parte que já faleceu, com aquilo que não tem como voltar atrás, enfim. Bom, pessoal, eu não vou me estender mais, porque eu sei que você já, além de estar cansado, já é o quinto dia, né? É o quinto dia. Quarto dia. A matéria sobre os honorários tem muita riqueza, muita coisa a ser discutida. Eu apresentei para vocês alguns aspectos já complexos. Alguns são fáceis até de resolver, outros não. Ah, legal. Sim. Bom, existem enunciados do STJ e existem enunciados da Infam, né, sobre a questão da aplicação do tempo. Em relação aos honorários, o que eu tenho percebido no STJ, que está se firmando, é que aplica-se o Código de Processo Civil de 73, se a sentença for proferida no Código de 73, com base no Código de 73. Portanto, toda a regra, inclusive de recursal e aplicação de honorários, e com relação à interpretação jurisprudencial, em relação ao Código de 73. A sentença proferida no dia 18, aí ela passa a ser regulada em relação aos honorários fixados pelo novo Código de Processo Civil. Questão interessante, bom, por isso que tem muita coisa para discutir. Nos honorários recursais, eu discordo um pouquinho da tese do STJ. O STJ, quem sou eu para discordar, né? Mas sabe, aliás, eu sou escorpião, hoje é o meu aniversário, por sinal. Obrigado. Como bom árabe, depois tem a sacolinha. Vocês são como japonês? Parece o japonês, ele põe um dinheirinho dentro de eu sou casado com uma japonesa, de um envelopinho, sabe, assim. Pode, não tem problema nenhum. Se não tiver envelope, a Cris consegue para eles, né? Uhum. Então, como boi escorpião, aliás, eu estava vendo o seguinte, vocês viram, acho que tinha vi no Facebook, a vantagem de ter um escorpião na vida. Vocês já viram alguma coisa lá? Venha no Facebook, tem alguma coisa. Eu fui ler aquilo ali. Pô, sabe, são 17. Até o 10º foi bem, mas o 7 final acabou comigo. Então, não sei se é vantagem ou desvantagem ter um escorpião. Então, o bom escorpião, não gosta de contestar. O STJ veio do seguinte, com relação aos honorários recursais, sucumbências recursais. Quando a decisão recorrida for publicada sob a S73, não se aplica os honorários recursais. Não está falando de sentença, ele falou em decisão. E quando a decisão ela for proferida após o código, aplica-se. Mas veja bem, nós não estamos, isso aí parece que é uma regra
é uma regra para recurso, para juízo de admissibilidade de recurso. Honorários recursais são, muito embora seja o caráter remuneratório pelo trabalho do advogado da outra parte, ele é um caráter sancionatório. E como sanção, se a lei estabelece um fato gerador para a sanção, e é uma questão mais de análise de mérito do recurso, a fixação de honorários recursais, e não de admissibilidade, deveria ser aplicado, pouco importa em que lugar foi proferida a decisão. Se já está em vigor o novo código, aplica-se imediato. Recorreu, tem a perspectiva de ser majorado. Porque é remuneração. Porque ele poderia desistir, eventualmente. Doutor Arthur, nesse aspecto, eu queria até trazer a título de informação, porque, naturalmente, que os magistrados nem sempre percebem isso, pelo menos os que estão na primeira instância. No segundo grau, mais. Mas a nossa experiência como advogado mostra. Nem o STJ tem feito isso em relação aos recursos, porque o parágrafo 11 do 85, ele fala o tribunal ao julgar o recurso. Ele não diz que recurso. Só que eu tenho recursos internos dentro do tribunal. Então, eu entro com recurso especial, o STJ, o ministro, monocraticamente nega seguimento, e eu entro com agravo interno. Eu entro com agravo interno contra uma decisão proferida pelo ministro já sob o âmbito do Código Novo. E eles não têm aplicado o parágrafo 11 nesse caso. O STJ. O STJ não tem aplicado. Embargo de declaração, ele aplica. Ou embargo de declaração. Ou embargo de divergência. Mas só se considerado protelatório. Mas não objetivamente, como dispõe o artigo 11, no sentido de, independentemente de ser protelatório ou não, de ser recusado. Não, o que o ministro Marco Aurélio propôs, salvo equívoco da minha parte, o que ele propôs na primeira turma, e isso tem sido acolhido, é que na hipótese de a parte interpor apelação, ela ser desprovida no tribunal, interpõe recurso extraordinário, ele não ser admitido, interpõe o agravo, o ministro nega seguimento monocraticamente ao agravo, e a parte interpõe o agravo interno, que antes chamavam regimental e agora passaram a chamar interno, neste caso, o que o ministro Marco Aurélio tem proposto, e me parece que a primeira turma acolheu, é que se perdeu em todas as instâncias, aí automaticamente ele considera protelatório o recurso. O que me parece, com todo respeito ao ministro Marco Aurélio, uma demasia, porque eu não posso tirar o caráter do recurso automaticamente da sua interposição, até porque a gente conhece casos, e não é um nem é outro, é bem verdade, são minoria, mas de embargo de declaração, embargo de declaração, embargo de declaração, em agravo interno, no agravo em recurso especial, que é provido para consertar alguma coisa ali. Então, quer dizer, a culpa não é apenas da parte. Mas eu me refiro a esse aspecto objetivo do parágrafo 11. Ou seja, o parágrafo 11 do 85 diz: o tribunal, ao julgar o recurso, majorará, como uma imposição ao tribunal, independentemente do caráter protelatório ou não. Sim, e tem pelo sistema do sucumbimento. Complementar, no projeto originário havia expressão protelatória. Sim. E foi retirado. E por unanimidade, que também foi retirado. Não obstante, aí eu faço um contraponto, se isso é constitucional, você restringir a possibilidade do recurso com uma sanção, porque eu insiro isso como caráter sancionatório, né? Dentro do devido processo legal, dentro dos recursos. O recurso é previsto. Se ele é inerente ao meu direito de defesa, e se não há protelação, se a discussão é legítima e fundamentada, pode até não ser acolhida pelo tribunal, por que eu tenho que ser sancionado com majoração no recurso? Isso. Exatamente. Exatamente. Tinha que pedir para as meninas foi debatido ano passado no evento da Infam, e a maioria aprovou o enunciado, que é o 16, em que nós concluímos lá que os honorários recursais do parágrafo 11 do 85, eles só incidem quando o recurso é interposto para a instância superior, né, que não cabe na mesma instância. Então, excluiria o agravo interno e os embargos de declaração. Sim, exatamente. Bom, pessoal, mais alguém? Tá, claro. Sim, não, o tempo é de vocês. Pessoal, eu sei que todos querem parar, tomar um cafezinho, mas eu vou pedir só 5 minutos, né? 2 minutos. Primeiro, para dizer que eu fiquei até emocionado de ver o doutor Márcio
né, fazer essa defesa de um ponto que eu venho escrevendo e debatendo há quase 15 ou 20 anos. Né, tem aí uns 10 ou 15 artigos sobre esse ponto dos honorários de sucumbência. E também venho declarando inconstitucional na minha sentença essa transferência que o Estatuto fez. É óbvio que lá no aspecto dos artigos já fui ofendido, já publicaram meus salários várias vezes, né? Aquelas gozações, mas faz parte do conflito. Né? E quanto ao tribunal, nesses 15 anos que eu declaro inconstitucional, eles nunca apreciaram um dos argumentos, simplesmente diz os honorários é do advogado de acordo com o Estatuto. Então, fico realmente emocionado de ver que o doutor vem aqui e diga dessa forma tão corajosa que pertence realmente aos advogados. Eu coloco mais um ponto. Eu vejo que essa transferência para o advogado, além do princípio aí da quebra do princípio da reparação integral, ela coloca o advogado também como parte no processo. Ele passa a ser parte no processo, os honorários é dele, ele entra no processo. Muitas vezes gera até um conflito de interesse entre ele e o seu cliente. Por exemplo, nesses casos que eu declaro inconstitucional, parei de declarar inconstitucional o artigo, o advogado vinha e defendia o seu ponto de vista, que é contrário do seu cliente. Bom, depois que veio o novo Código Civil, eu fiz um corte, mudei a estratégia. Né? Estratégia. Mas antes eu queria lembrar que o doutor falou que parece que não existe um debate no Supremo sobre essa questão. Já teve duas ADINs. Uma primeira que foi arquivada por impertinência temática, depois de 5 votos pela inconstitucionalidade. A OAB conseguiu fazer uma fraude lá e arquivar o processo. Um lope. Tem uma segunda... A sutileza dele é a característica. Tem uma segunda ADIN que está pendente na mão do Fux. E provavelmente vai demorar uns 10 anos aí para ser levado a julgamento. Né? Uma ADIN sobre sobre a transferência do Estatuto. Né? Bom, então agora com o novo CPC eu adotei a seguinte estratégia. Né? Não adianta ficar gritando, né, que não vai mudar. Eu estou fixando os honorários de acordo com o artigo 85 para o advogado. Daí outro tópico abaixo, verbas ressarcitórias. E com base no próprio CPC, que diz que a parte vencedora tem que ser ressarcida de todas as despesas, eu fixo uma verba ressarcitória também para a parte. Estou tentando criar um constrangimento para quem vai julgar depois, para ver qual das verbas ele vai manter, ou do advogado ou da parte. E com base no próprio CPC, né, que diz que o vencedor tem direito a ser ressarcido de todas as despesas. E os honorários contratuais é uma despesa. Então, eu fico imensamente agradecido aí da sua posição pública, né, e ficou registrado aí na história. Muito obrigado. Mais alguém? Tá. Não. Tá. Sobre o CPC de 73, eu adotava uma posição de que, na execução, o que regia se ia ter honorários ou não era a questão dos embargos. Se houvesse embargos, zera a questão da execução, já pensando agora, e os honorários é que definem se vai ser meio a meio, se vai ser nada, ou para um ou para outro. E agora a interpretação que eu fazia era não impugnado, era assim, o não impugnado vai para os honorários de execução. E o impugnado zera a questão da execução e a quem define é a impugnação. E agora o senhor propõe no escalonamento que haja tanto um para execução quanto um para impugnação. E eu nem tinha me passado pela cabeça. Eu não sei se os colegas... Eu fiquei surpresa, assim, então, devido à minha surpresa, se o senhor puder enfrentar... Não, é uma hipótese, né? É um fundamento. Só que, mesmo ali, eu não tenho preocupação, porque o STJ diz que quando você fixa em impugnação ou em embargos e execução, você tem aquele limite. E depois você soma, não é isso? Você estabelece o limite de 20%, soma. E naquele grau ali, você pode estabelecer o limite também. Você fixou 3%. Claro que você ficou 3%. Aí nós já estamos no limite máximo daquela ação acima de 100 mil salários mínimos, aí você já tem um limite máximo.
Então, eu só saio dos 10 e 20 e entro no escalonamento, mas utilizando os mesmos critérios como se eu estivesse fazendo 10 e 20 dentro dos embargos e execução. Não dou a mais do que os limites fixados pelo tabelamento. Bom, pessoal, passo a palavra à nossa presidente. Muito obrigada, doutor Arthur. Acho que foi extremamente proveitoso. Já começamos o nosso debate, um debate extremamente qualificado. As questões são realmente da ordem do dia. É muito difícil ter soluções definitivas. A gente, por enquanto, está procurando alternativas de interpretação. Então, tudo aquilo que veio hoje, acho que contribui para a gente poder depois voltar para o nosso ambiente com mais elementos de reflexão. Não precisamos sair daqui com certezas definitivas, mas já trocamos muito conhecimento. Eu gostaria de fazer um pedido especial para Imagens, aqui na pessoa da doutora Cristina, de, por gentileza, colocar no currículo dos nossos palestrantes a data de nascimento, para a gente não cometer o equívoco de não cumprimentar o palestrante na hora da chegada. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois voltamos para as nossas atividades de grupo. Tá? Obrigada, gente. E uma salva de palmas para os nossos palestrantes.